Por falar internacional, o Eduardo Destro Duda vem trazendo informações com relação ao Campeonato Brasileiro da Série B. Eu falei internacional porque internacional é ele, Eduardo Destro, o nosso repórter que acompanha também o futebol internacional. Mas agora ele vai falar do Brasileirão da Série B. E os clubes estão preocupados, não obtiveram nenhuma resposta da CBF com relação ao apoio e agora eles começam a se reunir e tentar um apoio financeiro para a sequência do campeonato, na sequência após os estaduais, para o Campeonato Brasileiro da Série B. Duda, conta pra gente como é que tá essa situação aí. Boa tarde, seja bem-vindo. Fala, Moura! Tudo bem? Tudo certo? Aquele abraço para você e para todos que nos acompanham aqui no Placar Transamérica. Ainda sem resposta sobre um pedido de socorro financeiro à Confederação Brasileira de Futebol, os clubes da Série B do Campeonato Nacional vão se reunir para tratar uma nova estratégia de contato com a entidade na busca, é claro, por ajuda neste período de paralisação do calendário nacional. Segundo o presidente do Náutico, o Edno Melo, o documento enviado pelos times da Segundona Nacional há cerca de 2 semanas ainda não teve nenhum retorno. O prazo esperado para a resposta era até a última sexta-feira e a CBF, por enquanto, nada. Através da assessoria de imprensa, a entidade máxima do futebol brasileiro definiu que, neste momento, não vai se manifestar sobre o caso. Dentre outras medidas, as diretorias dos clubes solicitam um socorro na casa de 60 milhões de reais para auxiliar nas contas. Segundo o gestor da equipe do Náutico, os clubes ainda vão definir a data e também uma possível reunião para debater uma saída para esta crise financeira a qual eles vêm passando. No começo do mês de abril, a CBF anunciou uma série de medidas financeiras para os clubes durante a paralisação provocada pela Covid-19. Nela, por exemplo, os times da Série B poderiam antecipar 600 mil reais referente ao valor dos direitos de transmissão. Na ocasião, o próprio presidente do Náutico se manifestou contra esta medida, afirmando que não houve ajuda, apenas e tão somente uma antecipação de um valor já conquistado e assegurado. É a realidade financeira dos clubes da Série B do Campeonato Nacional, pedindo ajuda para a CBF. A Confederação Brasileira de Futebol falou que por hora não vai se pronunciar. Vamos aguardar pela reunião que vai acontecer com os clubes da Série B, qual será inclusive a tomada de decisão desta reunião, buscando um diálogo e também um auxílio financeiro neste momento difícil junto à Confederação Brasileira de Futebol. Daqui a pouquinho, Moura, eu retorno, mas aí o papo é outro. Futebol italiano em destaque, mas por hora eu retorno com você. Home office, lave as mãos, fique em casa, use máscara. Juntos nós vamos vencer o coronavírus. Agora há pouco eu falei do futebol internacional, ele é internacional e ele retorna, Eduardo Destro, agora sim falando do futebol internacional, porque na Itália foi aprovado lá um decreto, uma documentação, uma autorização para que o futebol possa recomeçar as suas atividades. Quem conta é você. Fala, Duda. Maravilha, Moura, de volta, de retorno aqui no Placar Transamérica, conforme prometemos, vamos falar um pouquinho mais do futebol italiano, até porque o governo do país anunciou ontem, terça-feira, a aprovação das alterações promovidas pela Série A Liga Italiana e também a Federação de Futebol do país no protocolo de retomada do futebol. As equipes agora estão liberadas para recomeçar os treinos em grupo, algo que não havia sido permitido até a última segunda-feira. Abre aspas. Pudemos aprovar isso porque a situação de epidemia agora permite. As pressões para jogar quando tínhamos hospitais cheios eram muito irritantes. Agora a situação é distinta e é justo que o futebol recomece. Foi o que comentou o primeiro-ministro do esporte italiano, o Vincenzo Spadafora. De acordo com as novas normas, os clubes do campeonato italiano não terão que manter os jogadores concentrados para começar as novas sessões de treinamento. Porém, por outro lado, eles terão que aumentar os exames médicos nos
elencos. Os testes para coronavírus terão que ser feitos 3 dias antes do início das atividades coletivas, no primeiro dia de trabalho e dali em diante a cada 96 horas. É o que marca aí a nova regulamentação. Aliás, sempre em laboratórios privados. Por fim, faltam 124 jogos para o encerramento da temporada 2019-2020 na Itália. Lembrando que temos ainda as semifinais e também a grande decisão da Copa da Itália, como se fosse aqui a nossa Copa do Brasil. São 12 rodadas também e outras 4 partidas atrasadas de datas anteriores. A expectativa é que a Liga Nacional seja retomada no próximo dia 20 de junho. Tomara que isso possa acontecer, que a bola volte a rolar na bota, na Itália. Daqui a pouquinho, Moura, eu retorno aqui no Placar Transamérica. Vamos falar do futebol alemão, mais especificamente do Philippe Coutinho. Eu trago informações sobre a cirurgia no tornozelo do Philippe Coutinho no meu retorno aqui no Placar Transamérica. Combinado, Moura? Ainda no futebol internacional, Eduardo Destre vem falando do jogador Philippe Coutinho, que após a cirurgia no tornozelo voltou às atividades. Conta pra gente aí, Duda. Show de bola, de volta, de retorno, conforme prometemos. O papo agora é futebol alemão. Vamos falar especificamente do Philippe Coutinho, que ele entrou agora em uma nova fase de processo de recuperação recente, que fez cirurgia no tornozelo direito, realizada no final do mês de abril. Ontem, segunda-feira, ou melhor, anteontem, segunda-feira, o jogador do Bayern de Munique fez exercícios físicos pela vez primeira na caixa de areia do centro de treinamentos do clube alemão, além, é claro, de correr em torno do gramado. Foi a primeira vez que ele retornou ao CT da equipe alemã desde que passou pelo procedimento de cirurgia no dia 24 de abril. O clube alemão publicou em suas redes sociais um vídeo com algumas imagens do atleta brasileiro. Por fim, emprestado pelo Barcelona, Philippe Coutinho tem contrato com o Bayern de Munique até o próximo dia 30 de junho. O clube ainda estuda como pode prorrogar este compromisso, já que o campeonato alemão foi retomado e o time segue vivo também na Liga dos Campeões, o que deve ter reinício aí, em se falando de Liga dos Campeões, em agosto. Pelo menos é esta a tentativa da UEFA. A última vez que o Philippe Coutinho entrou em campo foi no dia 8 de março, contra o Augsburg, pelo campeonato alemão. Nesta temporada, por fim, Coutinho disputou 32 jogos pelo Bayern de Munique, 22 dele como titular e 10 vezes como reserva. O atleta marcou 9 gols com a camisa da equipe alemã. É boa notícia para o Philippe Coutinho, para os brasileiros e também para os torcedores do Bayern de Munique, a equipe alemã que pode contar com o Philippe Coutinho em fase de transição, buscando uma retomada aos gramados dentro do já reiniciado campeonato alemão. Fica a dica, Moura! Fique em casa, lave as mãos, use máscara, juntos a gente vai vencer o coronavírus, galera!